Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Carla Zambelli não é mais deputada federal, ela renunciou, mas ainda que não renunciasse, teria o seu cargo retirado uma hora ou outra, porque já havia determinação do Supremo Tribunal Federal para que isso acontecesse. O Orengo, a mesa diretora, o Hugo Mota, todo mundo quer virar a página, mas essa página tá virada, né? Foi uma manobra, né? A da Zambelli com o Hugo Mota para evitar a cassação. Conta pra gente quais são as informações, o que tem por trás dessa renúncia. Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Megali, não está virada não, porque tem uma outra página aí que precisa ser discutida, que é a cassação de Alexandre Ramagem, que é uma situação idêntica, porque ele está condenado também, trânsito em julgado. Então há uma determinação, assim como tinha para Carla Zambelli, tem também para Alexandre Ramagem, e também tem o caso de Eduardo Bolsonaro. Esse é um pouco diferente, porque ele já tem as faltas lá necessárias para perda de mandato. Quando o parlamentar atinge 1/3 de faltas em sessões deliberativas, não tem saída, tem que perder o mandato. Mas aí é uma decisão administrativa, então ele não perde os direitos políticos. Agora, o caso de Ramagem é igual de Carla Zambelli. E há precedentes no Congresso Nacional. O problema é esse, Megali, que o Congresso, a Câmara dos Deputados, já optou por, mesmo com uma determinação do Supremo Tribunal Federal, manter mandato de parlamentar, né? O caso do Natan Donadon, que foi aquele primeiro deputado condenado depois da Constituinte de 88, né? Demorou tanto tempo, ele foi condenado. Aí chegou na hora de votar, os parlamentares acabaram se sensibilizando com uma história que ele contou lá no plenário, né, na defesa dele. Ele disse, inclusive, que tomava banho frio na Papuda. Aí os parlamentares decidiram manter o mandato, mas aí, ato contínuo, o Supremo também determinou, olha, não pode manter, e aí fizeram uma nova votação e ele acabou perdendo o mandato. Agora, no caso de Carla Zambelli, se criou um impasse institucional, a Câmara seria hoje obrigada a cassar o mandato, né? E se realmente se recusasse a fazer isso, se estabeleceria aí realmente uma crise total aí entre Câmara e Supremo Tribunal Federal. A saída costurada foi a própria parlamentar anunciar a renúncia do mandato. Eu lembro, Megali, que foi algo parecido que aconteceu naquela época do mensalão também, né? Os parlamentares foram instados a cassarem mandatos, mas houve renúncias naquela oportunidade, e aí, pelo menos com a renúncia, ponto final, não tem mais o que fazer, posse para o suplente, né? Agora, olhar voltado para os próximos casos, né? Agora, são precedentes que são criados que acabam dando uma indicação aí de que poderíamos ter problemas aí nos casos de Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro. Qual que seria a saída mais simples no caso de Ramagem? É realmente a perda de mandato por decisão da mesa diretora, o que já aconteceu também em outros casos. Mas é sempre bom lembrar, Megali, que a gente já teve casos de parlamentares presos. A história da bancada da Papuda, né? Tinha lá Celso Jacó, tinha também o João Rodrigues, que dormiam na Papuda e trabalhavam durante o dia no Congresso Nacional. Eles também tinham decisões lá e condenações com trânsito em julgado. Teve depois o caso de Paulo Maluf, que estava em prisão domiciliar. Aliás, com a decisão de preservar o mandato de Carla Zambelli, o advogado de Paulo Maluf apresentou uma requisição defendendo a mesma coisa. Ué, por que com a Zambelli pode e com o meu cliente lá não pode? Então, fim de papo com o Zambelli, agora olhar para os casos de Ramagem e também de Eduardo Bolsonaro ainda nessa semana, aqui na Câmara. Muito bem. Aliás, pergunta que eu não sei responder. Mas eu acho que a resposta é não, Orengo. A Zambelli foi uma grande puxadora de votos, né? Levou muita gente com ela. O Paulo Bilinski, se não me engano, foi um deles. Ela não perde os votos, né? Os votos dela continuam valendo. E, enfim, o que acontece com essas pessoas? A gente sabe? Continua valendo. Continua Continua valendo. valendo, né? Até porque para a composição da coligação ou da chapa, justamente para eleição de parlamentares, né, isso vale. E aí o suplente dela assume com os votos aí desse cálculo, né? Então os votos não são anulados. Talvez se ela tivesse sido caçada por crime eleitoral, aí a gente tem que ver direito, né? Mas fosse diferente. Mas nesse caso, os votos continuam válidos, né? O crime foi Seria cometido. só impugnação, viu, Megali? Só no caso de impugnação, aí realmente anulação dos votos. Mas aí com ela empossada já, continuam os votos. Muito bem. Orengo, boa semana pra nós. Até.
Boa semana, até mais. Até.